Primeiramente, bom dia a todos e todas. É uma satisfação vê-los e vê-las. Nesse momento, a gente está retomando a organizar os nossos eventos. Eu participei, inclusive, da construção da ATIUSP, dessa trajetória. Estou feliz há 2 anos com tantas ações positivas que a ATIUSP tem desenvolvido. Eu sou associado também da ATIUSP e da ASP. Sou surda e também sou profissional técnico de tradutora. E é uma felicidade vermos surdos e surdas em união, ouvintes também juntos nesse momento. E agora eu quero convidar as nossas personalidades especiais do nosso evento, o professor Fernando Parente e a professora Mariane, para que a gente possa discutir sobre esses aspectos das políticas linguísticas, ouvintismo e tradução. Então, como se dá essa relação dessas questões? Convido os 2 professores, por favor, para compor a nossa primeira mesa. Então, essa mesa vai a gente conversar um pouco, uma palestra formal, uma hora de conversa. Nós estamos justamente nessa disposição para facilitar a nossa conversa. Vocês, ao final, também podem se colocar, fazer questionamentos aos professores. É apenas uma hora de conversa, a gente sabe que é um tema curto, mas é um tema muito relevante para nós. E para a gente começar, falando um pouco sobre ouvintismo. Políticas linguísticas e políticas para a tradução. Então, a relação desses 3 elementos, esses 3 fatores. Então, primeiramente, eu queria questionar os nossos professores, de forma resumida, eles possam trazer para a gente o significado desses conceitos como ouvintismo, autismo, como alguns conhecem, e qual a perspectiva que a gente tem sobre o ouvintismo. Se essa diferenciação em relação ao autismo, se é diferente, se é igual. Eu queria saber a opinião de vocês sobre esses 2 conceitos, para que a gente possa entender se são semelhantes, se são diferentes, por favor. E, resumidamente, se puderem fazer esse esclarecimento para a gente depois começar a discussão, mas eu acho importante a nossa plateia entender essencialmente o que é ouvintismo e o que é autismo. Então, eu sou sempre obrigado a começar, né, Fernando? Então, quando você questiona o que é ouvintismo, acho que é um conceito que surge em 96, mais ou menos, com professores que talvez vocês não conhecem, com o Carlos Esfria. Talvez vocês já devem ter lido alguns produções a respeito dele. Ele fala justamente sobre o olhar sobre a surdez, ele fala um pouco sobre o ouvintismo, e ele explica, de uma maneira geral, que é essa questão do ouvinte interferir diretamente na educação de surdos, colocando todos os regramentos, sem nenhum tipo de diálogo, sem nenhum tipo de visibilidade para esse sujeito, mas pensando que ele é suficiente para ofertar o melhor para os surdos. E aí nós temos algumas instituições que promovem esse tipo de situação. E autismo, ou autismo em inglês, a gente entende como uma relação das barreiras que a gente enfrenta, barreiras estruturais que a gente enfrenta de acessar espaços musicais, de acessar a dança, de acessar o teatro, por exemplo, enfim, barreiras institucionais, barreiras estruturais. E o autismo no nosso país, nós temos algumas pesquisas que definem melhor o que se trata, e muitos estudos que pesquisam um pouco sobre isso e trazem percepções sobre o nosso país, e as lutas que a gente vem travando no contexto educativo, que é sobre o empoderamento dos profissionais da tradução.
E as negociações que são feitas nesse processo também, creio que seja isso. Eu concordo com a Maria. Então, no final, a gente prefere que vocês finalizem para que o pessoal responda também. Então, nesse momento, nessa mesa redonda que estamos promovendo, o objetivo é justamente conversar. E nós estamos de pé não significa que nós estamos palestrando com vocês. Então, na verdade, nós estamos tentando interagir, compartilhar. Sobre surdismo, autismo, coisas diferentes. Nós temos o ouvintismo, como colocado, que parece que tem uma relação mais de preconceito, uma relação até, uma palavra até preconceituosa em alguns aspectos, que faz a gente pensar que o surdo não é capaz, ou que falta alguma coisa para o surdo, que precisa ser consertado a partir da perspectiva da audição. E, por outro lado, nós temos o autismo, que tem uma relação com o ouvintismo, mas é mais uma questão estrutural e uma crítica social. A forma como nós organizamos as coisas, por exemplo, nesse auditório. Quem pensou esse auditório foi uma pessoa ouvinte, provavelmente. Se um surdo fizesse esse auditório, provavelmente ele colocaria as cadeiras com uma elevação maior entre elas, como aconteceu agora, que tinham pessoas atrás que não estavam conseguindo ver a informação da forma devida, porque a pessoa que projetou, a pessoa ouvinte que projetou esse auditório, se não fosse levar em consideração a perspectiva da pessoa surda, provavelmente as questões visuais, nós teríamos um espaço diferente, um espaço físico organizado de uma forma diferente. Assim como os aplicativos, os meios digitais, os códigos, por exemplo, tem uma referência muito forte na pessoa ouvinte. E vocês já devem ter percebido isso quando vocês usam, por exemplo, o Zoom. Em reuniões do Zoom, muitos surdos precisam fazer uma palestra e o intérprete em voz fecha a tela e a imagem do intérprete acaba substituindo, sobrepondo a imagem do surdo, porque o aplicativo ele faz o reconhecimento da voz e valoriza muito mais a voz do que a imagem, do que está em imagem. Então, é importante, por exemplo, dar prioridade à imagem, muitas vezes a pessoa tenta e não consegue. Isso seria um exemplo de autismo. Então, na vida social, isso é um embate muito forte. As pessoas acabam não percebendo essas questões. Então, acho que ficou claro para a gente esses conceitos que os professores trouxeram. E eu queria agora que vocês pudessem, por favor, falar um pouco sobre a relação que a gente tem sobre o ouvintismo e as políticas de tradução e interpretação, as políticas linguísticas de uma maneira geral, e como tem sido travada essa luta, essa trajetória histórica, os empates, os enfrentamentos, barreiras que foram surgindo, como vocês percebem essas questões. A primeira palavra que a gente tem que pegar aqui é a palavra política. Ela não está ligada a partido, direito, não. Nós estamos falando sobre política. Qual é a relação que ela tem com a legislação, com as normas, o ordenamento jurídico, a prática cultural que existe? Tudo isso nós estamos falando de política. Então, a política ela é promovida em vários aspectos, mas o principal, a política pública, a política linguística, e muitas vezes as pessoas não conhecem ela associada à tradução e interpretação, que é importante a gente entender, porque as duas caminham juntas. Hoje, nós sabemos que já foram criadas leis na área em apoio com
a política linguística. Mas sabemos que ainda falta o apoio para a área da política linguística para tradutores internos. Nós percebemos que parece que falta leis no Brasil que sejam específicas e mais claras, nos expliquem melhor, que mostrem para nós, melhorem os nossos papéis. E isso acaba nos causando insegurança, porque o que nós temos? Muitas vezes os problemas de desenvolvimento da nossa legislação que afetam essa falta que nós pensamos nas políticas com relação à tradução e interpretação. Nós sabemos que a lei no Brasil, ela reconhece que precisa ter formação para tradutores e intérpretes de língua de sinais. Mas eu gostaria de saber, vocês sabem, quando é que essa lei falou sobre isso pela primeira vez? Em 2002. Seria isso? Vocês sabem? Não, antes mesmo disso já existia a lei de acessibilidade. Não existia a lei da Libras, mas já existia a lei da acessibilidade que falava sobre ofertar essa formação de tradutores e intérpretes de linguagem de sinais. Depois, em 2002, é que veio consertando para a língua de sinais. Mas essa lei anterior falava sobre linguagem, mas já falava sobre ofertar a formação para o tradutor e intérprete. Então, 3 anos, eu acho. 30 anos mais. 2000, 2000. 20 anos, um pouco mais. E assim como letras também, eu tenho dificuldade para calcular as áreas direitas, para acabar um pouco contigo, Mariana. Quando você fala sobre essa lei dos anos 2000, sobre Fernando, em 99 também nós tivemos algo específico, mas não fala exatamente sobre isso, né? Na verdade, em 99 é apenas uma única citação sobre acessibilidade a partir da interpretação de universidades privadas, mas apenas uma única citação, sem falar de formação algo específico. Em 1999 nós tivemos essa citação, depois em 2000 nós tivemos a necessidade de formação, né? Então foi um processo, uma trajetória bem interessante do professor Maria. Então, não sei se o professor Antônio está por aqui. O professor Antônio está aqui. Na época ele estava como um núcleo de acessibilidade, aliás, como gestor do núcleo de acessibilidade atualmente. Não existia, por exemplo, falta de bolsas para a tradução e interpretação, então tem que pensar, por exemplo, em estratégias para garantir essa tradução. E a gente nem fala nesse caso de profissionais especificamente, mas no desprezo que se tinha a acessibilidade no âmbito nacional e a necessidade de ocupar esses espaços por esses profissionais, por essa política de tradução, vem em discussão nesse momento. E nós, eu não lembro exatamente como o médico perguntou qual universidade tem intérpretes ou SUS, para que a gente fazer concurso para isso. Então, eram muitas provocações que a gente sofria naquele momento, e eu, como consultora, tinha que garantir isso, a gente ficava preocupado com ter material suficiente para que os SUS pudessem ser aprovados no vestibular, pudessem ocupar as instituições, as universidades. E isso era uma responsabilidade muito grande, e muitos deles do MEC sequer sabiam da necessidade disso, quanto mais a necessidade de tradutores internos. Então, era importante não somente para garantir para os alunos, para garantir para outros segmentos também. Quando a senhora traz essa questão, professora Maria, é importante porque às vezes as pessoas acham que o concurso para tradutores e intérpretes em qualquer instituição, universidade, ou no âmbito jurídico, ou qualquer espaço do tipo, acham ruim ter concurso porque os intérpretes ficam à disposição, muitas vezes sem saber o que eles vão fazer, efetivamente. Eu trabalho, por exemplo, no âmbito jurídico daqui no PJPE, já há 10 anos que eu sou concursada, e trabalho como assistente social, e não tem intérprete na minha instituição, é uma luta grande para garantir a acessibilidade a partir do âmbito legal, mas até agora a gente ainda não tem. Apenas a gente tem alguns contratos eventuais por hora para algum evento, para alguma palestra específica, para algum curso, para alguma audiência pública, mas é pago apenas a hora da interpretação.
Quando a gente fala sobre concurso, a resposta é sempre que não dá para fazer concurso, porque não dá para garantir um profissional para ficar atendendo um único servidor surdo por o tempo integral. Então, para que a gente vai fazer concurso por conta de uma pessoa surda? Não é somente porque tem uma pessoa surda, é um direito social, é um direito da gente usar, consumir essa interpretação. Então, eu preciso não somente da acessibilidade, mas a sociedade, de uma forma geral, precisa ter direito a isso. Então, ter um intérprete para trabalhar somente no atendimento comigo não faz sentido, de fato, mas é um momento a gente ter um profissional para garantir materiais acessíveis, traduções em vídeo, para garantir também a tradução do próprio treinamento jurídico, além dos nossos eventos, é claro, que são abertos ao público, o surdo pode eventualmente se interessar e ter essa acessibilidade garantida. Então é algo para a gente pensar e entender como a nossa sociedade, o Estado maior, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, fala sempre que contratar intérpretes, porque se porventura estiver presente, a gente promove isso a partir de um contrato temporário. Mas o que a gente precisa refletir é que o surdo ele pode estar a qualquer momento ocupando esse espaço. No hospital, na justiça, na escola, na própria universidade, claro, com repartições, e nós precisamos pensar que a maioria dos intérpretes já trabalham, obviamente, na área da educação, como vocês sabem, a educação é o que mais consome a interpretação, mas carece de outros espaços também. Por isso, a gente precisa pensar que a política de tradução a gente quer especificamente não só para o âmbito educacional, mas para as outras áreas também. Claro, hoje tem esse movimento das empresas especializadas e a gente entende que isso vem crescendo ao longo do tempo, isso tem abarcado a oferta de serviços de profissionais de tradução e interpretação, mas o que a gente tem que pensar esse espaço, que é um espaço do governo, precisa ser ocupado por profissionais efetivos que garantam esse atendimento, que tenham seu salário reconhecido, 13º, férias e todos os seus direitos. Eu, por exemplo, Mariana, sou concursada, tenho os meus direitos, tenho um intérprete especializado e eu estou num patamar diferente desse intérprete. Isso não é adequado. O adequado é que a gente esteja em equidade, que a gente possa ter uma relação em paridade. Então, é uma discussão importante no âmbito do movimento associativo, dos tradutores e intérpretes, para que a gente possa garantir essa luta por efetivação, por cargos públicos para profissionais intérpretes. Eu reforço isso porque a maioria tem hoje aderido ao movimento de terceirização, mas é importante garantir essa luta da efetivação dos intérpretes. E como vocês veem isso no âmbito das universidades, por exemplo? Eu acredito que os concursos dos intérpretes, como vocês sabem, desde 2017, o governo tem feito sucessivos avisos de corte nessa área. A gente tem visto diminuir a alocação dos intérpretes, mas é algo que a gente precisa garantir sim, porque profissionais, às vezes acontece de profissionais concursados que são de nível médio, que não têm a qualidade efetiva, ou que têm a qualidade, mas não têm nível de escolaridade interessante. Então a gente precisa voltar a discutir isso e pensar que nível de concurso a gente quer, no caso, nível de concurso para nível E, que é nível superior. A UFSC, por exemplo, começou a contratar terceirizados já desde 2018, e nós vimos nesse processo de terceirização, e a gente vê que o nível da qualidade desses profissionais diminuiu. A gente tem pedido aos diretores da nossa universidade, eles sempre falam que é falta de orçamento, falta de dinheiro, e a gente agora, assim, semelhante à luta que tem aqui no CE, a gente tem buscado no âmbito administrativo, junto com a reitoria, explicar as dificuldades que a gente tem com os terceirizados, na qualidade dessa mão de obra. A gente tem mantido esse diálogo, não somente para graduação, mas para mestrado, para doutorado, e a gente precisa ter um nível de escolaridade maior e de profissionalização desses intérpretes, diferentemente dos terceirizados, que geralmente acontece com os nossos serviços gerais, que atendem a universidade em outros serviços. A gente tem esse embate constante. Isso aconteceu, por exemplo, durante 2 meses na minha universidade, e a gente tem conseguido agora intérpretes com melhor nível de escolaridade. Em 2022, a gente espera que muitos de vocês concorram as nossas vagas em Floripa. Claro que o trabalho lá é de 40 horas, é nível superior, embora ainda sejam terceirizados. Eu estarei com a professora na banca, também ministrando aula e outras atividades na minha universidade. E
Enquanto isso, nós esperamos que a transição de governo auxilie nessa nova realocação de novas vagas para concurso, e a gente espera que, de fato, profissionais concursados tenham um empoderamento maior e tenham visibilidade ainda mais na pessoa surda nas universidades. Eu acredito que, assim como muitos professores já se questionam, já falam sobre o porquê desse desmonte, e é importante a gente trazer essa visibilidade, manter esse diálogo, manter essa avaliação constante do serviço que é ofertado e ter esses embates que é necessário, por isso que esses momentos de diálogo são tão importantes também. Vocês devem pensar um pouco sobre o papel de cada um aqui. Por exemplo, a Fenapios, a associação, como nós nos colocamos aqui. Cada um que estão aqui nesse momento, cada um de vocês, eu gostaria que se expressassem, se preparassem para o que eu vou dizer agora. Muitas vezes, pessoas que não são da área da tradução e interpretação, e aí eu vou fazer uma representação da Fenapios em algum evento, algo do tipo, e aí eu falo de aspectos positivos sobre a formação, a experiência, como é importante ter um currículo, e como que isso deve ser valorizado. E todo mundo fica, uau, incrível o trabalho do tradutor e intérprete, eles têm formação. Faça agora uma semelhança com hoje, nós aqui. Para a maioria dos profissionais, eu puxo a orelha de vocês, porque vocês precisam reconhecer o nosso desenvolvimento, os nossos erros, as nossas falhas, onde falta melhorar. Eu, como profissional da Fenapios, eu vejo que é um desafio articular, pensar nas coisas positivas e nos erros. Parece que eu vou colocando tudo debaixo do tapete, os erros, mas não é bem assim. Esses eventos são próprios para tradutores internos para a gente refletir sobre essas questões da nossa formação, olhar para si mesmo, ver o que falta, o que buscar, o que eu preciso consertar, mudar para me tornar realmente um profissional de excelência. Quem é esse público que eu estou ofertando no meu trabalho? Para o governo, a minha palestra é meramente formal, mas quando a gente fala da sociedade em geral, a minha fala é outra. E também para as pessoas que eu vivem enquanto intérprete também, a minha fala também é outra em cada contexto. Então, hoje nós estamos no terceiro tipo da minha fala. Eu estou aqui como um evento de ex-tradutores e intérpretes para tradutores e intérpretes. Por isso que nós não abrimos esse evento de forma virtual. Não sei se vocês perceberam que o evento é totalmente presencial. Para nós, porque se fizéssemos assim, não teríamos controle de quem iria assistir. E o objetivo não é esse, o contexto não é esse. O objetivo hoje é o quê? Ter essa troca, esse network humano que a gente pode ter hoje aqui uns com os outros, esse contato. Por exemplo, eu estava brincando com um amigo sobre. Ele tem atrofia social. Nós todos temos, para ser sincero. Por exemplo, agora depois da Covid, da pandemia, nós esquecemos como que é os cumprimentos. Por exemplo, quando nós encontramos um amigo, o que eu faço? Eu aperto a mão, eu abraço. Nós esquecemos como que eu vou pegar, por exemplo, né, como foi o caso de Ana Lúcia, que hoje o esposo perdeu. Por quê? Porque nós trabalhamos tanto em casa, nós tivemos essa falta do contato, remoto, agora volta dos aeroportos, à espera, já acostumado a sentar, abrir ali o stream, mas agora nós esquecemos como que é estarmos juntos. É como se nós estivéssemos com uma atrofia social. Estamos voltando agora e vamos treinar e rever todos os conceitos, nos treinarmos realmente a voltar a esse costume e voltar a analisar sobre os temas como a cultura sul. Precisamos fazer uma fisioterapia social, digamos assim.
Interessante a reflexão que vocês trazem, sobretudo Maria, quando ela fala sobre o empoderamento, né? Tanto do professor surdo, do aluno surdo, da pessoa surda de maneira geral, que é trabalhadora, e os intérpretes concursados, que geralmente têm um nível melhor do que os intérpretes que são terceirizados, que têm uma forma de obra mais simples, podemos dizer assim, e de fato é. Então tem aspectos positivos e aspectos negativos em ambos os casos, mas o que a gente precisa pensar é onde está o ouvidismo nesse processo, né? O empoderamento que se dá à pessoa ouvinte em relação à pessoa surda, como esse tema ele é importante para a gente debater quando a gente fala de empoderamento, porque não só para os intérpretes na questão dos concursos, ou os intérpretes especializados, intérpretes seletistas, mas a necessidade de paridade com a pessoa surda, que na realidade isso não acontece. A gente vê que ainda há essa confiança na pessoa ouvinte, e ainda há algumas questões que dão insegurança para a pessoa surda quando se fala de intérpretes. Quem são os surdos presentes, por gentileza, levantem as mãos? Que fazem parte, provavelmente, da ASP, né, na Associação dos Surdos de Pernambuco. Então, hoje a ASP tem diminuído o seu movimento, mas a Associação de Surdos, ela é uma instituição que vai acontecendo em diferentes espaços, ela vai acontecendo e vai se fixando nas universidades também. Na nossa, por exemplo, 215 surdos, a gente tem muita partilha uns com os outros e a gente vai mudando de instituição em instituição e essas mudanças vão acontecendo. O que eu percebo hoje é que o perfil do intérprete ele é muito mais focado na burocracia da instituição e menos na comunidade surda. Parece que não tem tempo para trocar, para se relacionar, ou mesmo para apoiar a comunidade, e muito mais focado na instituição, na burocratização do horário de trabalho, no cumprimento da jornada e saída. E isso acaba fragilizando muito a comunidade. Eu, como surda, preciso acessar as instituições, claro, por exemplo, dar aula, produzir artigos científicos, mas eu preciso me relacionar também, né? Não somente nesse âmbito institucional. Eu acho que é um processo de mudança. Não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que nesse momento, professores, a gente pode abrir os questionamentos do nosso público, eles podem ficar à vontade. Eu só peço que vocês sejam breves nas colocações, no máximo um minuto, para que a gente possa fazer perguntas diretas e aproveitar o tempo. Nós temos meia hora para essa troca de ideias aí, por gentileza, professor Antônio. E a gente pode ir montando uma fila itinerante aqui ao lado do palco. Eu lembro uma vez que eu estive numa escola de surdos, e falei, trouxe minha palestra por quase 2 horas, e ao final, nós tivemos a mediadora que falou: veja só, quem quiser se colocar, por gentileza, faça uma fila, eles façam uma pergunta direta, apenas uma pergunta em 1 minuto. E um aluno surdo levantou a mão, se dirigiu até o palco e disse: professor Fernando, posso falar? Bem direto. É uma pergunta direta, mas você pediu para ser direta e ele foi direto, então eu disse mais ou menos nessa hora. Eu queria aproveitar para perguntar aos nossos professores, primeiramente, falar da importância da FEBRAPILS, né? FEBRAPILS que tem se articulado com o tempo associativo, inclusive com a ATISP. A gente sabe que alguns estados ainda não têm associação, mas essa discussão sobre a terceirização, sobre o nivelamento desses intérpretes, é uma discussão importante. E quando a Mariana fala sobre esse embate, sobre essa insegurança que a comunidade tem quando não encontra o apoio dos intérpretes no movimento, faz a gente pensar nessa perspectiva da importância da união, do trabalho conjunto entre as comunidades. Como vocês veem isso futuramente? Em relação aos investimentos que a gente tem sobre a escola bilíngue, a política bilíngue e o fechamento dessas escolas em outras instituições, quando essas crianças vão, por exemplo, às universidades ou vão querer estudar cursos como direito, enfim, diferentes áreas, elas encontram também esses embates com a falta de profissionais. Então, por isso que é importante a gente pensar nessa questão do nivelamento, da formação. Não sei como é que a FEBRAPILS tem se organizado e pensado essas questões, por gentileza.
Ainda não começa, né, Tony? Então, falando sobre a FEBRAPILS, a gente está em constante diálogo com o governo, com a Secretaria do MEC, que vocês devem conhecer, esse é o sinal da Secretaria, de PETS, a Secretaria de Melhoria de Políticas e Ações Bilíngues, e ela tem uma articulação com a CEMASP, acho que é isso, que é a Política de Diretrizes Especiais, com o Infox, e também de quilombolas, com diferentes segmentos, como não só da educação especial inclusiva, mas também a educação quilombola. E claro, a educação bilíngue também é uma discussão importante que está em pauta. Então, nós temos muitos espaços para a gente, muitos problemas para a gente poder debater, a falta de apoio e personalidades que a gente precisa se articular, que nem conhecem sobre as nossas questões. E a FEBRAPILS tem tentado se engajar nesse processo, acho que o Fernando deve lembrar, a gente esteve junto com o Rafael também há muito tempo, fazendo essas discussões, participando desse contexto, e a gente tem agido muito fortemente na questão da regulamentação da produção de tradutores intérpretes, isso mesmo. Ontem mesmo nós tivemos uma reunião da FEBRAPILS, que a FEBRAPILS participou, aliás, e nós tivemos, durante a transição de governo, participando e nos mostrando disponíveis para apoiar esse processo, se eles precisarem de alguma consultoria, digamos assim, nesse processo de transição. Nós nos colocamos à disposição para dar todo o apoio e suporte, independente dos partidos. A FEBRAPILS tem esse papel de consultoria para todos os governos. E é difícil porque, claro, nós temos uma posição política própria, particular de cada um. Nesse movimento associativo, nós precisamos, digamos, não é questão de ser neutro, acho que não seria a palavra adequada, mas nós precisamos ser profissionais no atendimento, nas relações, nos tratos, e isso não é fácil. Isso é bem difícil, mas é importante. Se outras pessoas não querem se engajar, quem vai fazer? Então é necessário que, nesse momento, que nós assumamos essa responsabilidade, que a gente possa fazer o melhor possível para apoiar no desenvolvimento desse processo. Então nós temos um programa voluntário também, né, um Pátria Voluntária, você deve lembrar que nós tivemos muitas conversas também, tivemos alguns diálogos nesse processo. Às vezes pensamentos divergentes, pensamentos convergentes, então a gente tentou conversar, tivemos também conversa com outras instituições sobre utilização de mão de obra voluntária dos intérpretes, então é uma luta muito grande, então não é só questão de questionar ou contrariar, mas de debater e fazer políticas de uma maneira formal, de uma maneira correta. Por exemplo, nós, só contextualizando o Pátria Voluntária, programa, vocês sabem bem que esse projeto de lei que foi tramitado e o governo fez um incremento para a inserção de tradutores e intérpretes em algumas questões e colocou, por exemplo, se o intérprete trabalha de forma voluntária, ele não precisa assumir nenhum dos requisitos. Não precisa fazer qualquer tipo de seleção de informação. Então, isso foi algo que a gente discutiu, porque existem muitos voluntários e a lei ela não tinha objetivamente uma regulamentação para a questão do voluntariado e falava somente sobre o profissional. Então, era importante a gente colocar essas questões também, que o Monteiro falou, na verdade, colocar também a questão do voluntariado, porque talvez as pessoas trabalhem numa igreja, por exemplo, pode processar, mas isso foi completamente questionado, porque não somente pela igreja, pela sociedade em geral, e a lei ela falava sobre esse trabalho com profissionais. Profissionais que, no caso, significam pessoas que vão trabalhar e vão receber o salário. Então, ofertar algo para a sociedade seria uma outra coisa. Não é questão de ser contra ou acabar esse tipo de movimento do voluntariado. Não seria isso, mas o nosso diálogo foi constante, porque
Eu gosto muito de usar uma metáfora para falar sobre isso, para que a gente possa entender mais claramente. Por exemplo, se uma pessoa quer dirigir, ela precisa obrigatoriamente tirar a CNH, correto? É super necessário ter a carteira de motorista CNH. Então, imagine, por exemplo, uma pessoa que conduz um veículo e ela sofre um acidente. Chega a polícia e a primeira coisa que se pede é a sua CNH. Você diz que não tem. Então, você não fez o curso de formação para condutores, você responde que não. Mas o policial diz que é necessário. E aí a pessoa recusa dizendo que é um condutor voluntário. E o policial vai liberar aquela pessoa sem nenhum tipo de punição. É assim que funciona na prática? Não é. Todas as pessoas que querem ser condutores de veículo precisam passar por um curso de formação de condutores e retirar a CNH. Então, não importa se depois a pessoa vai trabalhar como profissional ou se ela vai exercer uma atividade voluntária, ela precisa de formação. Isso é fato. A gente começa a trazer essa reflexão para dar um entendimento a partir de outros pontos de vista. E isso é muito difícil. E quando a gente começa a falar sobre isso, muitas pessoas falam, já percebi que a Febrapios é de esquerda, mas nós falamos que diz que a Febrapios é de direita em alguns casos, então a Febrapios é dos dois lados, das duas correntes. Então, sempre tem, por trás esse julgamento dos bastidores que atrapalha as articulações. Então, nós, como representantes dos tradutores e intérpretes, nós estamos em todas as linhas de direita, esquerda, de centro, enfim. A ideia é representar isso, é difícil, porque quando a gente conversa com as pessoas, por exemplo, de São Paulo, fala que em São Paulo não dá para ter uma representação de tradutores e intérpretes, porque existem muitas variações. E você me dizer isso para mim, que trabalho com o Brasil todo, e é difícil às vezes porque as pessoas falam sobre as questões da Febrapios, que é muito cara e que não dá para se associar, e que os estados não conseguem, preferem pagar um valor mais em conta. E aí são pontos de vistas muito divergentes, muito difícil controlar isso tudo, mas é possível. É importante isso. Então, se as pessoas participarem. Eu lembrei de uma questão, do que você fala das correntes direita e esquerda, tem uma frase bem interessante aqui, do Tom Helder, uma personalidade famosa no nosso estado. Ele fala, quando a gente dá o pão, a pessoa pobre me chama de comunista. Veja, a pessoa está com fome. Eu vou deixar aquela pessoa com fome. E às vezes a gente pensa nessas questões mesmo. Como a Febrapios tem a oportunidade de ver diferentes pontos de vista, trazer diferentes protagonismos, ou se articular com diferentes partidos de qualquer legenda, porque a Febrapios, ou a TILSP, ou a ASP, ou qualquer associação, movimento associativo, tem como objetivo lutar pelos direitos. E a luta de direitos, ela envolve política, envolve trabalhar com diferentes correntes, não apenas com uma necessariamente. Um outro exemplo que eu dei sobre a questão política partidária, só para vocês entenderem melhor, que eu, enquanto tradutor e intérprete, eu preciso traduzir diferentes textos, diferentes gêneros, e alguns partidos dizem essa palavra gênero é melhor a gente tirar. Por quê? Porque gênero, ele traz essa questão da ideologia do gênero, quando na verdade estou me referindo a gêneros sexuais, então gêneros de identidade. Só para a gente refletir como é problemático resolver questões como essa, e outras que não dá nem para mencionar nesse momento, neste evento, mas são coisas que é um momento importante que a gente desabafar e partilhar. Estava falando nas redes sociais, por exemplo, olha, eu sou aqui por exemplo, não dá para fazer isso. Mas são acontecimentos que necessitam de negociações e tipos tão simples que precisam que a gente faça essa intermediação pacífica. Parece que a gente vem aumentando nessa coisa do voluntariado e esse juízo. Então, queria perguntar para vocês, de forma resumida, sobre legislação e reconhecimento. Mas esse reconhecimento, qual é o conceito que a gente está usando de reconhecimento?
Eu já vi, é uma língua oficial, é uma língua reconhecida, mas o que é que a gente está atribuindo a esse conceito? E também você falou sobre várias teorias, vários públicos alvos, né, que a gente tem. Eu, Tiago, às vezes eu fico um pouco desesperado por causa dessa coisa de apoiar a comunidade surda. Então, é apoio, é ajuda, como é que a gente utiliza também esses conceitos junto com a comunidade surda? A gente é aliado, a gente trabalha junto. Então, eu queria que elucidasse mais esses conceitos que a gente utiliza dentro da nossa comunidade. Então, eu vou esperar ele retornar. Vamos se banhar de água, tá muito calor. Então, Tiago, na verdade, você tem razão. Quando a gente fala de apoio, ajuda, são termos, assim, sinais que a gente utiliza há muito tempo dentro da comunidade e a gente já tem essa cultura, né, de trazer esses termos de ajuda, de apoio. Mas apoio seria uma muleta, por exemplo. Então, isso são termos antigos, sinais antigos que a gente utiliza. E o sinal se originou disso, né, dessa coisa da muleta. O próprio sinal se originou disso e veio se modificando até esse sinal que a gente conhece. E aí isso vem de herança de um voluntariado, e de uma cultura de voluntariado. E do apoio às pessoas com deficiência motora, né, deficiência física, que se chamava antigamente de aleijado. E outra coisa também sobre a questão do reconhecimento, que eu percebo quando eu falo para o público em geral, né, a sociedade em geral, eu falo Libras é a segunda língua oficial aqui do Brasil. E todo mundo responde sim, bem empolgado. E eu digo, não, gente, não é. O significado disso é que a Libras, ela é uma segunda língua, ela é uma língua reconhecida no Brasil, né? Mas a Constituição brasileira abarca apenas o português. Uma língua só, é um país monolíngue constitucionalmente. Claro que existem várias outras línguas, diversas línguas indígenas, mais de 200 línguas indígenas que são retiradas, que sofrem esse apagamento social. E aí a gente fala, se o Brasil oficializar, né, uma segunda língua, se fosse constitucional, sim, mas não, é apenas uma língua reconhecida oficialmente dentro do nosso país. E aí, se ela fosse reconhecida constitucionalmente, ela teria o mesmo status que o português e as mesmas políticas públicas. E aí, teríamos que se falar as duas línguas aqui no Brasil, né? Por exemplo, no Canadá, existem duas línguas oficiais, que é o inglês e o francês. E aí todos precisam ter essa segunda língua. Por exemplo, publicações oficiais, na TV, sempre as duas línguas estão em equidade e as publicações saem da mesma forma. Então, se há um comunicado policial, algo desse tipo, é publicado nas duas línguas, em inglês e em francês, sempre de forma bilíngue. Então, a Libras, ela é uma língua oficializada, porque se ela fosse uma língua oficial, ela teria que ter várias políticas públicas que implementariam vários tipos de tradução em qualquer tipo de documento oficial, de comunicado, na televisão. Mas a gente não tem isso, né? Principalmente nas TVs. A gente tem a TV Cultura, que ainda coloca uma parte boa da programação bilíngue, mas isso não acontece em outros tipos de televisão aberta. Na época da eleição tem também, né? Mas aí há muitos questionamentos sobre o tamanho da janela, alguns preconceitos, dizendo que a janela suja a programação. Então, até hoje, existe esse tipo de preconceito, a gente precisa mudar essa cultura, esse costume.
Então, por exemplo, antes da pandemia que a gente sofreu, existiam shows na internet, mas não existia o costume de trazer a janela de Libras, né, aqui aos. E aí, a primeira foi a Marília Mendonça, a cantora Marília Mendonça, que foi a primeira a implementar esse tipo de acessibilidade. Mas isso não está previsto na legislação também. E aí, se a gente for perguntar isso é obrigatório, não é. E aí, mas a partir desse movimento dela, a coisa foi se expandindo. E aí, por uma questão de costume, de cultura, foi se colocando intérpretes nas lives aqui no Brasil. Isso foi algo positivo. E isso ajuda a apoiar, estimula o crescimento desse tipo de acessibilidade em programas culturais. E aí, por exemplo, em alguns âmbitos, o público surdo não tem uma participação efetiva, como, por exemplo, na justiça, em outros âmbitos, porque ou não colocam, dizem que não colocam acessibilidade porque o público surdo não participa, mas aí falta acessibilidade, falta um funcionário surdo, e sempre fica essa troca de responsabilidade, essa culpabilização na pessoa surda. Aí falar porque é tudo terceirizado, porque é mais barato. Mas aí eu pergunto, o sistema é um ET feito através de mágica? Não, então se está errado, a gente conserta isso, a gente tenta implementar de uma forma diferente. Então não é porque o sistema é assim. O sistema é estrutural, mas quem faz essa estrutura somos nós. A gente pode modificar essa burocracia, trazer uma humanização para esse tipo de coisa. E aí, se existe a regra do jogo, a gente muda a regra do jogo, a gente muda essa cultura, não é mesmo, Fernando? Quer complementar, Mariana? Então, é importante o que o Fernando traz, porque isso mostra para a gente, dentro de um artigo que eu publiquei junto com a Alice, e a gente fez uma análise sobre a legislação de alguns países, a gente viu como algumas tecnologias são frequentes nessas legislações. Tem países que, por exemplo, falam sobre o ensino de línguas de sinais, que falam sobre o intérprete de Libras, sobre dicionários, e isso fala sobre a questão do reconhecimento. E já outros não. Isso tem tudo envolvido a questão política ou ações de planejamento, isso impacta diretamente no mundo todo. Isso é uma discussão de reconhecimento global, né? Reconhecimento que fala sobre como as instituições podem se conscientizar sobre esse espaço que precisa ser ocupado por esse profissional. Eu lembro de 2 países que oficializaram a língua de sinais como língua, que foi a Nova Zelândia, e um outro país que não me recordo, mas é um país pequeno também. E a maioria dos países não. No nosso país, nós ainda não temos essa oficialização, né? Assim como nós não temos cursos de bacharelado já ofertados de forma pronta para todo o nosso país, ou associações em geral. Então, existe muita coisa que ainda carece, não temos nada pronto. Isso porque às vezes a gente pensa que é importante ter uma legislação e depois tudo vai acontecer. Mas às vezes precisa ser o contrário, às vezes a gente precisa primeiro ter algo já, uma demanda, para depois a gente reconhecer e oficializar em lei. Então, por exemplo, hoje, quantos intérpretes a gente tem com capacidade de trabalhar? São poucos, e aí a gente precisa dessa formação para a gente poder colocar esses intérpretes em prática. Isso é bem perigoso, Mariana, porque oficializar talvez amanhã, digamos, e a gente pode criar diversos espaços e trazer profissionais ruins que ocupem. Isso traz um perigo, a gente precisa ter um cuidado mais especial com isso, porque, por exemplo, eu posso trazer que existe muitas disciplinas que são institucionalizadas a partir da lei nas universidades, mas aí quantos professores de Libras tem nas escolas brasileiras? E aí a gente precisa pensar nisso, precisa pensar nesses pontos. A gente tem a lei que já prevê essas questões, mas a gente não tem a efetivação dessa lei. Aí vem um governo que implementa algo no sentido do voluntariado, a gente precisa ter muito cuidado, porque isso é muito perigoso.
E a gente às vezes exige muito uma legislação, mas existem outros caminhos e outras estratégias que a gente pode utilizar para alcançar os nossos objetivos. Então, vamos para a última pergunta. Primeiramente, bom dia, tudo bem? Eu me chamo Felipe, esse é o meu sinal identificador. Eu sou intérprete da Universidade Federal de Pernambuco, é um prazer encontrá-la, Maria, novamente, também Fernando, que foi meu ex-professor, sinto falta dos seus cursos de formação, professor. Também sou de Fortaleza, é um prazer encontrá-la aqui em Recife, Pernambuco, sou muito feliz. O que eu queria perguntar é especificamente sobre a questão dos materiais acadêmicos para a área da tradução. Nós, intérpretes da universidade, trabalhamos em conjunto, mas nós temos algumas dificuldades na questão dos materiais acadêmicos que ainda carecem. E, por exemplo, há pouco tempo atrás, na universidade, nós tivemos um edital, e esse edital era sobre pesquisa. Foi um projeto que foi escrito que tinha por objetivo tentar procurar materiais acadêmicos para tradutores e intérpretes, falassem sobre o trabalho, sobre o encaminhamento do trabalho. Nós conseguimos aprovar e depois nós vamos visitar a USP, aliás, enquanto equipe de intérpretes, para justamente verificar como é que se dá essa questão dos materiais. Nós temos conversado com o chefe do departamento de vocês. E vai ser uma satisfação encontrar lá. Você me avisa antes para eu possa preparar. Mas a pergunta que eu queria trazer, por exemplo, é que eu acho que principalmente a área de produção de materiais acadêmicos, a UFSC tem um modelo interessante, inclusive meio que está Gabriela, senhora professora da UFSC, modelos que possam nos ajudar no sentido de produzir esses materiais, organizar essas traduções acadêmicas. Não sei se é um modelo ou algum mapeamento, algum caminho que possa nos ajudar nesse sentido. É a primeira questão. Eu queria saber dos dois sobre a perspectiva da tradução de materiais acadêmicos. Como é importante ou citar, na verdade, traduzir esses materiais na íntegra ou uma parte desses materiais? Como se dá? Porque há pouco tempo, no semestre passado, na universidade, no curso de Letras Libras, eu fiquei lá prestando serviço, nós tínhamos disciplinas, eu percebi que o vocabulário não tem uma padronização específica e eu estava com outro intérprete mediando esses acordos, né, para que os outros pudessem acompanhar as disciplinas, mas as com didática, na metodologia do trabalho científico, entre outras disciplinas. Materiais que precisam ser traduzidos para a língua de sinais, que ainda não foram. Então, a universidade tem estúdio, e a gente fica pensando como é que nós, enquanto profissionais, conseguimos fazer essas traduções, fazer esses registros aqui na nossa universidade, até para garantir como marca da própria universidade. É algo que a gente pensa futuramente. E desde já, muito obrigado e vou voltar para o programa. Deixa eu pensar, foram várias perguntas aqui. Qual foi a primeira, a segunda pergunta que ele fez? Ele perguntou sobre Vou mandar você organizar a sua casa, limpar a sua casa. a segunda. Ele fez uma Essa pergunta. pergunta é muito importante. Quando ele. Só responder, vamos começar pela última, tentar responder a última. É sobre o NASCE, né, que é o outro daqui, e a UFSC que nós temos um outro nome, que é o Departamento de Acessibilidade Estudantil, que é próprio da Reitoria, e tem o CE, que é onde fica junto com Letras Libras, após em estudos linguísticos, após em tradução, fica no nosso centro de educação, que é um dos maiores centros, com 175 alunos de estudos, e outros cursos também, como informática, biologia, o que compõe mais ou menos 7 estudos em outros cursos da universidade. Nós também temos intérpretes especializados, que ficam responsáveis pela acessibilidade do campus, em diferentes espaços, dos eventos. E no meu centro, especificamente, não é questão de acessibilidade, é questão de responsabilidade. Nós temos outro nome, que é circulação. No campo de circulação, os estudos circulam eles
enfrentam algumas barreiras comunicacionais, a gente precisa criar, por exemplo, uma outra narrativa sobre essa questão. Porque o surdo, ele evidentemente é surdo na essência, e a universidade não tem um sistema preparado para oferecer acesso, para dar mobilidade aos cursos, espaços acadêmicos. E isso é interessante a gente estudar, a gente criar materiais, no caso, criar materiais traduzidos. E hoje, no meu centro, tem diminuído a quantidade de intérpretes, porque outros mudam suas carreiras de vida, mudam de lugares também, igualmente. Por isso a gente tem diminuído. No momento só temos 3 e terceirizados que nos dão suporte, mais 4, eu acredito, e aí a gente tem desenvolvido os trabalhos assim. E a gente quer, claro, focar na produção do nosso conhecimento, e a gente não tem conseguido por conta disso. A gente espera que em janeiro venham intérpretes com maior nível de escolaridade, especializados para poder montar os trabalhos dos nossos estúdios. E da UFRJ, nós temos um grupo também que circula e dissemina conhecimento no campo da tradução. Nós temos mais de 100 artigos já traduzidos. Isso é só para que a gente possa ver e aproveitar esse material. Talvez tenha algum tema que seja de interesse comum sobre letras livres, da área de linguística, e vocês podem aproveitar esse material da UFRJ. Eles têm desempenhado na tradução, diferentemente da nossa universidade, que diminuiu muito esse trabalho por conta da alocação de pessoal. Isso faz a gente pensar em como disseminar o conhecimento sobre a língua de sinais e diferenciar a questão da acessibilidade. E é uma proposta importante que vocês têm aqui, desenvolver esse processo, trazer essa partilha de conhecimentos para que os alunos possam ver, aprender, ter informações diretamente na sua língua, que é a língua de sinais. O problema é que o número de servidores ainda é muito escasso. Ainda sobre a circulação do conhecimento, que falaram, fazendo um exemplo meu, que aconteceu durante o meu mestrado. Eu estava junto com um colega surdo, o Daniel, nós estávamos estudando junto à época, e eu lembro de um professor que estava ministrando a sua aula em português, e enquanto ouvinte estava percebendo que estava faltando algumas coisas que eu não tinha entendido, e quando eu vi para o intérprete, é como se o intérprete naquele momento me desse um apoio. Então, isso também tem a ver com circulação do conhecimento, entre ouvintes, surdos e ouvintes. O conhecimento circula, veicula, isso é muito bom. Nós falando um pouco sobre a formação, é um momento interessante, porque a associação ela pode ajudar nesse sentido, certamente. Porque a associação é um lugar em que os intérpretes novos eles podem se desenvolver em contato com intérpretes mais experientes, já têm um caminho desenvolvido. Então, o movimento associativo é o lugar certo para criar essa partilha. Se a gente for questionar, por exemplo, quem resolve, quem encaminha melhor esse conhecimento, ou quem circula esse conhecimento na nossa área. O terceiro ponto é sobre a tradução, quando se fala sobre se é possível traduzir na íntegra aquele material ou se não dá. Essa pergunta aconteceu em outro espaço faz já bastante tempo, mais ou menos 500 anos atrás, nos livros de literatura, as pessoas pensavam a mesma coisa, discutiam sobre isso, se um livro em alemão, um livro em francês, que precisa ser disseminado no nosso país, por exemplo, no Brasil, ou qualquer outra língua, e as pessoas faziam esse mesmo questionamento. Será que dá fazer a tradução do alemão para o inglês? E hoje, isso é super normal. Quando a gente começa a fazer isso, é que tem as dificuldades, isso, a prática que vai desenvolvendo, a gente precisa, às vezes, criar palavras novas, a gente precisa fazer alguns empréstimos linguísticos, talvez um vocábulo que não exista, mas exista em outra língua, e é um processo. E aí, muitas pessoas, às vezes, falam e veem que a Libras cria muitos sinais novos o tempo todo, e isso atrapalha. Agora, qual língua não tem léxicos novos?
Qual língua? Qual tipo de língua? É uma língua nova. O latim, que não vai criar léxicos ou vocábulos todo dia, isso não vai existir, porque é uma língua nova. Se a língua está viva, está em uso, como a língua portuguesa, a Libras, entre outras, ela vai diariamente criar novos léxicos e aceitem que banheiros. E a gente precisa se esforçar para acompanhar esse movimento. Bom dia! Tá certo, a gente está aqui para estudar também. Eu tenho duas questões para perguntar para vocês. E sobre um momento, eu acredito que tenha sido ano passado, eu estava conversando com a Ana Regina Campelo. Eu tirar a máscara. E aí eu estava conversando com a Ana Regina e também com Sônia. E a gente conversando, e a gente viu a importância da FEBRAPIOS, porque às vezes eu fico um pouco angustiado com a questão do concurso público para tradutor de linguagem de sinais. E até hoje a gente ainda não conseguiu resolver essa questão. E aí a FEBRAPIOS tem algum documento, alguma norma, algo que indique para que as novas legislações não venham mais com essa nomenclatura. E a segunda pergunta que eu tenho é sobre aqui em Pernambuco, vocês sabem que necessita de muitos profissionais tradutores. E aí a gente vem abrindo o concurso, mas esses concursos vêm diminuindo e tem exigindo somente a formação técnica. E aí a gente precisa ter esse respeito ao profissional. E aí é algo a nível estadual, do governo de Pernambuco, da secretaria que promove esses concursos. E aí também a FEBRAPIOS, juntamente com a APIOS, que poderia fortalecer para exigir uma formação profissional condizente com a profissão e também a questão salarial condizente com o profissional. E para a gente poder desenvolver e expandir, e também a melhoria do profissional nesse sentido. E aí, como aqui o cargo é posto como professor intérprete, a questão salarial também é equivalente a isso. Além disso, tem mais de intérprete é assim, a gente está mediando e muitas vezes a gente vai esquecendo algumas questões. Sobre a questão da linguagem, né, desse termo linguagem que existe no cargo. Na primeira vez que o cargo surgiu como cargo de tradutor e intérprete de linguagem de sinais, isso na década de 80. Há muito tempo atrás, quando surgiu esse cargo, e aí a vaga tinha essa nomenclatura, né, para de tradutor e intérprete de linguagem de sinais, isso mais ou menos em 1980. E aí, dentro dessa trajetória, surgiu a lei de Libras, mas antes vinha com esse termo, né, linguagem. A partir da lei de Libras, aí teve uma mudança no termo e apareceu pela primeira vez o termo língua. E a gente da FEBRAPIOS já preparou algumas documentações, alguns normas que indicam essa mudança na nomenclatura desses sistemas e já houve essa orientação. Mas o que acontece às vezes, algumas pessoas falam que, bom, esse é o momento da gente se preparar e eles respondem que vão mudar, que vão se preparar, é sempre nesse sentido de futuro. Mas aí eles, quando eles abrem uma legislação nova, uma documentação nova, eles acabam recuperando esse termo antigo para evitar uma burocracia, para evitar um trabalho. E aí a gente tem essa luta, a gente várias vezes já encaminhou notas, e-mails para o governo, para que eles mudassem esse termo e para que a sociedade em geral não aprenda dessa forma errônea, né? E aí a gente vê que eles ainda continuam cometendo esse erro e a sociedade em geral acaba não conhecendo o termo correto e acaba reproduzindo isso. E aí, na tradução simultânea, a gente sabe que
E, na verdade, não existe tradução simultânea, interpretação simultânea. O termo é diferente. São conceitos diferentes, mas a sociedade em geral não conhece a nossa área. E chama de tradutor, de tradução simultânea, esse tipo de trabalho. Mas é um trabalho de formiguinha que a gente vai informando e, nesse processo, a gente vai conscientizando. A gente, no site da Tetrapil, já tem um modelo que vocês podem até utilizar. Agora, para a gente finalizar o nosso momento, já temos uma hora de discussão. Claro, nós temos mais falas na nossa programação. E essa discussão sobre o autismo, políticas linguísticas, tradução, a gente demoraria o dia inteiro trocando ideia e relacionando as questões. Só tivemos uma hora, mas foi muito produtivo, acredito. E esse tema não se encerra por aqui, obviamente. Espero que tenham gostado desse nosso momento, desse nosso diálogo. E a ideia era mostrar um pouco da realidade da nossa comunidade surda, as carências, como o professor Parente já colocou. A gente não está aqui para varrer para debaixo do tapete, a gente está aqui para mostrar os pontos positivos, os pontos negativos. E a gente entende que é um processo que avança, que decresce, mas um processo de luta. É um processo de vida social que tem interesses que envolvem, obviamente, o capital, que envolve as questões partidárias, que envolve as grandes autoridades, a elite brasileira, e que nós surdos ainda somos minoria nesse sentido. Então, como nós conseguimos galgar esses espaços, é a partir da luta, isso é muito importante, isso vai ser gostado no nosso momento, e os nossos palestrantes vão continuar conosco e apreciem a nossa programação. Muito obrigado. Obrigado.